Bom, e nós vamos falar agora sobre alcoolismo. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. E eu estou recebendo aqui no estúdio nossa comentarista, psicóloga aqui do telejornal NT Sul, Lisiane Omerich. Lise, muito obrigado pela presença com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos. Sempre é um prazer estar aqui com vocês. Perfeito. E um prazer te receber para a gente falar desse assunto, que é um assunto bastante sério, né? A gente tem números que são bastante impressionantes. O brasileiro, de forma geral, ele tem o hábito de beber mais do que em outros países, né? Já tem esse consumo acima da média. E existem alguns dados que demonstram que parte da população tem esse hábito, consome bastante, mas raramente a pessoa admite, ou pelo menos leva muito tempo. Então, eu queria começar contextualizando contigo, Lisiane, o que é o alcoolismo, em que momento ele se caracteriza como doença, como é que funciona esse processo? Então, o alcoolismo ou transtorno do uso de álcool, ele é caracterizado pela Organização Mundial da Saúde como uma doença crônica e multifatorial, né? Não significa que a pessoa que beba álcool, ela seja alcoolista, ela seja alcoólatra, né? Nós estamos falando da doença do alcoolismo. A porta de entrada hoje do alcoolismo, a gente tem muito presente na figura do jovem, né? A juventude hoje, por o álcool ser uma droga lícita e ele estar muito disponível, né, em todos os lugares hoje, existe a proibição de tu comprar a bebida alcoólica menor de 18 anos, mas não tem a proibição de menor de 18 anos beber o álcool, sim, né? Então, essa porta de entrada, que é o jovem, ela fala muito hoje sobre o problema de alcoolismo, porque cada vez mais cedo as pessoas estão consumindo o álcool e isso vai sendo trabalhado dentro do corpo, né? Então, o alcoolismo, ele pode ser genético, né? A pessoa pode ter uma tendência ao vício e em algum momento da sua vida ela desenvolver esse vício. Ela pode vir do ambiente, né? Por exemplo, se tu vem de uma família de alcoolistas que bebem muito, que tem pessoas alcoólatras ali, tu tem dois caminhos: ou tu te torna alcoólatra que nem eles, ou tu repudia a bebida, né? Por ter acompanhado durante a tua vida todo o processo que o álcool traz dentro de uma família, né? Violência doméstica, uma série de problemas que a gente tem com álcool dentro de uma família. Ela pode ser por questões psicossociais, né? A pessoa, por exemplo, ela é muito ansiosa e ela passa a beber porque ela se sente mais segura, mais confortável, mais empoderada, mais solta, né? E aquilo ali vai perdendo um pouco o controle. Ela pode ser por fatores hereditários, enfim. Existe pela facilidade que a pessoa tem de usar o álcool e como esse corpo também trabalha a questão do álcool. Tem corpos que são mais frágeis para o álcool e eles então desenvolvem o alcoolismo de uma forma mais acelerada do que outras pessoas que têm uma tolerância muito maior ao uso do álcool, né? Inclusive, antes da gente continuar aqui a nossa conversa, gostaria de destacar para você que está nos acompanhando, se tiver uma história relacionada a isso que você queira compartilhar, pode mandar para a gente no WhatsApp ou uma pergunta para a Lisiane. Vamos aproveitar aqui esse momento para tirar dúvidas. E, enquanto isso, vamos colocar aqui na tela alguns números que a gente tem aqui do Brasil, do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, Observatório de Saúde Pública. O consumo de álcool no Brasil é superior à média mundial, como eu mencionei aqui na abertura. 17% dos brasileiros consomem álcool de forma abusiva, como a Lisiane já explicou, isso necessariamente não significa que a pessoa seja um alcoolista, um alcoólatra, né? Mas consomem aqui, em tese, vamos dizer assim, mais do que deveriam, 17%. 75% dos consumidores abusivos acreditam que são consumidores moderados. E aí eu te pergunto, Lisiane, como é que funciona isso nas famílias? Que ali, às vezes, está aquela gênese do conflito, que a família está vendo que a pessoa bebe demais, gera conflitos, termina tendo uma série de problemas para ela própria. E aí, como lidar com isso? 17% dos brasileiros consomem álcool de forma abusiva. Quando é que é de forma abusiva? Quando tu passa a depender do álcool para fazer coisas básicas da tua vida. Aí tu está abusando, ou quando o álcool tira a tua capacidade de equilíbrio e de raciocínio, né? Então tu está abusando do álcool. Muito certo que 75% dos consumidores abusivos acreditam que são consumidores moderados. A pessoa que consome o álcool em demasia, ela tem uma dificuldade muito grande de entender que aquele
uso de álcool está em demasia. Sempre para ela o errado é o outro, mas eu sei me controlar. Eu paro quando eu quiser. Eu não faço uso abusivo, eu não sou alcoólatra. E tu tá enxergando que ele é alcoólatra, né? Tu tá vendo que ele é alcoólatra. Então isso provoca dentro das famílias aquilo que eu te disse antes, a violência doméstica, o desacerto, o desequilíbrio, a desestabilidade familiar. Porque como que tu vai pegar uma pessoa e levar de arrasto para um lugar? Ela não vai, ela não aceita, ela não admite, aí entra as brigas de família, né? Entra normalmente entre pais e filhos, né? Os pais se preocupam com os filhos, estão vendo que os filhos estão exagerando, mas é muito difícil de tu trabalhar essa equação. E eu até te digo por quê? Porque o portador de alcoolismo, ele só vai se dar conta que ele é alcoólatra quando realmente ele ficar com algum transtorno que vá colocar ele no hospital, que vá fazer com que ele sinta no corpo, na parte clínica ou mental dele, este alcoolismo. Então aí ele consegue ter um insight e ele para pensar, será que eu estou abusando do álcool? E ele tem que ter esse insight. Para o alcoolista, não adianta eu dizer para ele que ele está bebendo muito. Ele tem que perceber. Ele tem que perceber. É ele que precisa perceber. E ele demora muito para perceber, porque para ele é prazeroso, né? Ele criou um hábito dentro daquilo ali. Por exemplo, ele trabalha, ele sai do trabalho, ele vai sentar num barzinho, vai fazer um happy hour, ele vai beber. Ou ele chega em casa, troca de roupa, pega a cervejinha dele, vai beber. Tem rotina e gatilhos. Uma rotina. Aquilo faz parte de uma rotina. Então, o que colocar na cabeça dele para ele entender que essa rotina que para ele é prazerosa, porque o álcool ele tem um lado que leva ao prazer, ele tem um lado, claro, né, que solta a pessoa, mas é tudo um lado aparente, não é um lado verdadeiro, porque ele ataca coração, ele ataca as veias, ele pode dar AVC, ele pode dar cirrose, pode dar doenças no pâncreas, né? Ele tem uma série de doenças que o álcool traz, cerebrais, amnésias alcoólicas, a própria depressão, a própria ansiedade. Então, fazer ele entender, Daniel, é muito difícil. É bem difícil. Então, ele só efetivamente entende quando ele não tem mais saída, quando ele chegou no ápice, ou quando a mulher deixou ele por causa do álcool, ou os filhos não querem mais saber dele por causa do álcool. Então, ele deixa chegar no limite da destruição. Ele não consegue parar antes. A gente tem notado, assim, muito que por mais que tu trabalhe o álcool, e o alcoolismo está acontecendo cada vez mais cedo, isso é muito preocupante. Por mais que tu trabalhe o álcool, o sucesso ainda é pequeno. É muito pequeno. Essa margem de 75%, ela é super verdadeira, muito verdadeira. Tu trabalha com a outra diferença, com 25%. Agora, 75% é bem complicado mesmo, não tenha dúvida. Ok. Bom, eu vou pedir para a nossa produção colocar aqui uma outra tela em que a gente tem aqui um material dos Alcoólicos Anônimos. Tem ali 12 passos ou 12 atitudes, dentre as quais, conforme esse formulário que eles aplicam, se a pessoa se enquadrar em 4 delas, já precisa ter uma certa atenção, né? E aí depois da gente falar disso, eu gostaria, Elise, que você trouxesse para a gente canais, caminhos hoje, para quem depende da saúde pública, para buscar tratamento, acompanhamento, que eu acho que isso é o essencial, né? Tranquilo. A gente precisa ter um convencimento de cuidar disso, de cuidar dos nossos familiares, de cuidar de nós mesmos, mas também de conhecer os caminhos quando isso acontece. São 12, eu vou ler rapidinho aqui. Então, diz aqui esse material dos Alcoólicos Anônimos. Já tentou parar de beber por 1 semana ou mais sem conseguir atingir o seu objetivo? Segundo, ressente-se com os conselhos dos outros que tentam fazê-lo parar de beber, que era o que a Liz também estava colocando agora há pouco aqui, que a pessoa demora para se convencer, né? Terceiro, já tentou controlar sua tendência de beber demais, trocando uma bebida alcoólica por outra? Quarto, vamos aqui para a próxima tela. Tomou algum trago pela manhã nos últimos 12 meses? Inveja as pessoas que podem beber sem criar problemas? 6. Seu problema de bebida vem se tornando cada vez mais sério nos últimos 12 meses? Vamos adiante aqui. A bebida já criou problemas no seu lar? 8º. Nas reuniões sociais onde as bebidas são limitadas, você tenta conseguir doses extras? 9. Apesar de prova em contrário, você continua afirmando que bebe quando quer, para quando quer? Vamos aqui para outra tela. Faltou ao serviço durante os últimos 12 meses por causa da bebida? 11. Já experimentou alguma vez
apagamento durante uma bebedeira. E a última, já pensou alguma vez que poderia aproveitar muito mais a vida se não bebesse? Então, são 12 tópicos aqui. Diz aqui esse levantamento, ou pelo menos esse teste, que se a pessoa tiver aí 4, é um ponto de atenção. Não sei se você concorda. Com certeza. Inclusive, todos os 12 passos são muito proveitosos, né? E a Organização Mundial da Saúde também coloca que se tu tiver pelo menos uma amnésia alcoólica, se tu teve algum problema de saúde referente ao álcool, tu já tem que buscar uma ajuda, que tu pode ser um alcoólatra em desenvolvimento, né? Então, perfeito esses 12 passos, né? A gente sabe que com o alcoolismo tu tem que trabalhar com um dia de cada vez, que é o princípio dos alcoólicos anônimos, né? Tu não pode criar nenhum plano a longo prazo que não vai ser cumprido. Esse prazo tem que ser no máximo de um dia mesmo, né? Porque é difícil. É um dos vícios mais difíceis que tem junto com a droga, porque ele parte do teu desejo, ele parte da tua boca, da tua entrada via oral, que é uma parte de desejo que tu está aplacando naquele momento. Então é muito difícil de tu estabelecer um comprometimento maior. Um dia já tá de bom tamanho. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. A gente tem uma mensagem aqui, Liz, e vamos colocar aqui na nossa tela, falando sobre tratamento, né? Uma mensagem anônima que diz assim: o único remédio para o alcoólatra é a terapia de grupo. Nada mais pode resolver o problema. Agradeço a pessoa que mandou aqui, provavelmente vivenciando ou tendo vivenciado essa situação na família. Sim, a terapia de grupo e os alcoólicos anônimos não deixa de ser uma terapia de grupo, né? Ela é extremamente importante porque ali tu tem pessoas que estão na mesma situação, é como um feixe de galhos que fica difícil de tu quebrar. Um galinho tu quebra, um feixe de galhos fica mais difícil de tu quebrar. Então, cada um está se ajudando ali dentro. Mas a gente também precisa, muitas vezes, de medicamento, né? De um acompanhamento psiquiátrico, precisa, às vezes, de um acompanhamento clínico, porque o álcool não ataca apenas o cérebro, mas ele ataca o corpo físico também. A terapia em grupo, perfeito, às vezes precisa também da terapia individual. Então, talvez na experiência dessa pessoa, o que tenha resolvido é a terapia em grupo. Mas tem outras terapias que a gente também pode tentar, né? Que às vezes pode dar certo para uma pessoa, não dá certo para outra, mas a gente precisa tentar essas terapias. Liz, qual que é o caminho hoje? Vamos pensar a estrutura do SUS, uma pessoa que tem na família esse drama do alcoolismo, ela própria se reconhece, entende que precisa de um tratamento. Qual que é a porta de entrada? Procura a UPA, Unidade Básica de Saúde, por onde ingressar? Então, assim, quando tu tem um alcoolista, um alcoólatra, que ele teve, por exemplo, um surto, né? Tu tem que chamar o SAMU e levar ele para o hospital. Essa é a primeira coisa que tu faz. Tu não pega um surtado pelo braço, bota no carro e leva para o hospital para ser medicado. Não, tu tem que chamar o SAMU leva, se for caso de internação, o hospital já interna, num primeiro tratamento de choque. Né? Como eu te disse, muitas vezes o alcoolista ele tem que começar o processo de parada dele a partir de um gatilho de uma doença, se for uma doença, né? Ele vai procurar o primeiro lugar, se ele tiver, por exemplo, uma dor insuportável de estômago ou de fígado, ele pode estar com uma cirrose, então a porta de entrada dele é a atenção básica, que se achar necessário, né, encaminha para um serviço especializado. Então, clinicamente falando, essa é a porta de entrada via SUS. Ou tu vai na emergência da UPA ou do hospital, se for o caso, ou tu vai no postinho, se for o caso, o postinho então leva para um especialista. Esse especialista vai dizer: olha, fulano, tu tá com cirrose, se tu continuar bebendo, tu vai morrer, né? Vou te tratar, mas tu não pode mais beber. Né? E nós temos o CAPS Álcool e Drogas, né, que é o serviço da Rede de Atenção Psicossocial do SUS, que atende as pessoas que são alcoolistas, né? Mas aí tem uma particularidade no CAPS, tu tem que querer ir ao CAPS. Né? Tu não consegue, uma pessoa até pode te acompanhar, mas tu precisa querer ir até lá, tu precisa querer parar de beber. A pessoa não pode ir obrigada, nesse caso. Não, resumindo. Nada, a gente não faz nada obrigado. Até, tu sabe, quando precisa de uma internação, tu tem que ter uma ordem judicial, né? Tu tem que fazer todo um processo judicial para tu poder internar uma pessoa de forma compulsória, como a gente diz. Então, obrigado, não existe tratamento, né? Nem tu pode levar e nem existe tratamento. Então, tem que haver, por parte dos familiares, um convencimento
de que aquela pessoa chegou no limite dela, que ela está precisando de ajuda e que lá no CAPS eles podem ajudar, desde que ela não se enquadre em nenhuma emergência, né? Mas que chegou naquele limite assim, eu vou perder a minha família se eu não for buscar um tratamento. Então lá no CAPS, né, tem psiquiatra, tem psicólogos, tem grupos, né? Então tem toda uma estrutura que pode ajudar. E os alcoólicos anônimos, né, que é perfeito também, é um braço direito na ajuda ao combate ao alcoolismo. Inclusive, Lisiane, eu vou aproveitar aqui, porque a gente recebeu uma mensagem, que a produção me alerta aqui, sobre isso. A mensagem é a seguinte: vale lembrar que todas as quartas e sábados temos reuniões do grupo de AA, Colégio Getúlio Vargas, às 20 horas. Então, para quem eventualmente quer saber onde existe em Cachoeira do Sul, pelo menos o endereço, né? A gente tenta preservar aqui as identidades, mas Colégio Getúlio Vargas, 20 horas, 8 horas da noite. Então é importante a gente prestar esse serviço. Agora, Lisiane, uma questão que eu acho que deve ser assim, um drama para quem está nessa luta, né? Eventualmente parou de beber, é lidar com os conflitos, com as dificuldades do dia a dia. Porque a vida não é um mar de rosas para ninguém. E cada um de nós tem, eventualmente, gatilhos, né, compulsões ali, gatilhos que levam a alguma coisa que é aquilo que vai nos aliviar daquelas tensões do dia a dia. Para a pessoa que enfrenta o alcoolismo, por vezes teve ali uma dificuldade no trabalho, teve uma discussão, alguma alteração que gerou, aquilo por vezes pode ser um gatilho para ela buscar novamente a bebida. Como lidar com isso? Exatamente, Daniel. Não existe ex-alcoólatra. Existe alcoólatra em remissão. A pessoa que tem o transtorno do alcoolismo, ela vai ser alcoólatra sempre, independente dos pulos que a vida dela vai dar, ela sempre vai ser um alcoólatra em remissão. Então, ela tem que estar muito bem estruturada emocionalmente, né, junto da sua família, dos seus amigos. Ela tem que se sentir muito segura para ela poder saber lidar com esses gatilhos. Porque se ela estiver fragilizada, o primeiro gatilho que ela aparecer vai ser a primeira garrafa de bebida que ela vai encontrar por aí, né? Então, ela tem que estar muito bem amparada, medicada, né? Hoje o alcoolismo, ele leva à depressão, ele leva à esquizofrenia, leva à ansiedade. Então, a pessoa que tem alcoolismo, e que está parando de beber, tem a questão da abstinência, que é muito, muito forte, que muitas vezes as pessoas precisam ficar internadas no hospital para vencer a crise da abstinência. Então, nesses períodos, ela vai ter que ser medicada, né? E essa medicação a nível mental, para que dê a ela um equilíbrio maior, vai ter que continuar no processo dela, muitas vezes longamente, porque é um processo muito longo. Então, de forma longa, ela vai ter que estar medicada. Ela vai ter que estar participando de terapia ou individual ou em grupos, ela vai ter que estar participando do AA, ela vai ter que estar indo numa igreja que também fortalece muito, seja qual for a fé dela, mas ela tem que ir, que fortalece muito a parte espiritual é muito importante, a parte da fé dela, né? Dá muita força. Então, ela precisa se agarrar com toda a rede de suportes para que ela aprenda novamente a lidar com os gatilhos como nós lidamos, né? Com tranquilidade, sabendo resolver problemas pontuais que acontecem no nosso dia a dia, né? Que acontecem muito. Vou precisar te interromper pelo nosso tempo. Nós conversamos aqui com a psicóloga Lisiane Omerich, falando sobre alcoolismo, nesse Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo, com respeito às famílias. A gente sabe que é uma luta, né, para muitas pessoas, desejando toda a força a quem está nesse caminho. Lisi, obrigado pela presença com a gente. A Lisiane retorna aqui na quinta-feira, no Dia de Terapia. Obrigado, Lisiane. Eu que agradeço. Um abraço para todo mundo. Até quinta-feira. Até.